Bom dia, sexto ano. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é João Pedro e hoje nós vamos iniciar a aula de Sistema Locomotor. Peço a todos que abram o seu livro no capítulo 12, no qual nós vamos iniciar hoje a nossa aula falando um pouco sobre o sistema muscular, os tipos de músculo, como o músculo estriado e esquelético, o músculo estriado cardíaco e o músculo não estriado, liso ou visceral. Vamos falar também sobre a contração muscular e a fadiga. O sistema muscular. O sistema muscular ele é formado pelo conjunto de músculos do nosso corpo. Existem cerca de 600 músculos no corpo humano e juntos eles representam de 40 a 50% do peso total de uma pessoa. Os músculos são capazes de se contrair e de se relaxar, gerando movimentos que nos permitem andar, correr, saltar, nadar, escrever, impulsionar o alimento ao longo do tubo digestório, promover a circulação do sangue no organismo, urinar, defecar, piscar os olhos, rir, respirar. A nossa capacidade de locomoção depende da ação conjunta de ossos, articulações e o músculo, sobre a regulação do sistema nervoso. Então, o músculo ele é algo muito importante. Existem mais de 600 músculos no corpo humano e eles representam metade do seu peso, da sua constituinte. Então, os músculos são muito importantes e eles têm a função de nos ajudar a movimentar e realizar o trabalho. Então, os músculos, eles ajudam a gente a contrair a musculatura para que a gente possa fazer as atividades do dia a dia e, como por exemplo, piscar, os olhos são acionados por meio da musculatura que existe neles, também urinar, a musculatura da região pélvica, defecar, rir, respirar, correr, saltar, tudo envolve a musculatura. E os músculos, eles trabalham em conjunto com os ossos, tendões, que são as articulações, e todos eles orquestrados pelo nosso sistema nervoso, o cérebro que emite impulsos elétricos para o músculo. O músculo ele responde a impulsos elétricos. Então vamos iniciar o nosso conteúdo do sistema muscular. É algo muito interessante. Aqui tem a imagem de um homem com a sua musculatura. Então, aqui nos diz que o sistema muscular atua na movimentação do corpo humano. E é verdade, no nosso dia a dia a gente observa que existe algo por trás. Então, a musculatura ela age para nos ajudar a movimentar. Aqui existem alguns músculos que nós vamos observar algum deles. Por exemplo, aqui nós temos o trapézio fica nessa região. Nós temos os deltoides são aqui nas costas. Ele liga-se até o ombro, tem o deltoide, e o deltoide ele faz a ligação com o peitoral superior, que é o peitoral maior. Nós temos a musculatura do abdômen também, e o nome dela é o reto abdominal. Nós temos os flexores de dedo, que nos ajudam a pegar as coisas. Nós temos o glúteo, que é a musculatura do bumbum. Nós temos a panturrilha, entre diversas musculaturas que agem no nosso corpo e nos ajudam a realizar o trabalho. Então vamos lá. No corpo humano existem músculos grandes, como o das coxas, e músculos muito pequenos, como certos músculos da face, que nos ajudam a mexer a musculatura da face, a sorrir, a piscar, a fechar a sobrancelha. E eles podem ser arredondados ou orbiculares, dos olhos, por exemplo. Planos, os do crânio, entre outros, os fusiformes, como os do braço, mas, de maneira geral, podemos reconhecer 3 tipos de músculo no corpo humano. Dentre os mais de 600 músculos, existem 3 tipos de musculatura. Nós vamos estudar esses 3 tipos de musculatura agora. Nós temos o músculo não estriado, que é o músculo liso. Ele é um músculo que não apresenta estriações. E existe também o músculo estriado esquelético. Existe também o músculo estriado cardíaco. Vou explicar para você. O que é um músculo estriado? O músculo estriado ele apresenta algumas ranhuras, nós chamamos de estrias. É muito parecido com as estrias da pele. O músculo estriado ele é muito fácil observar as suas estriações. Eu vou mostrar aqui uma imagem para que todos compreendam. Aqui nós temos um músculo cardíaco, por exemplo.
o músculo do nosso coração. O coração ele é um músculo que serve para bombear sangue. Sem eles, nós não sobreviveríamos. O músculo cardíaco, então, ele apresenta essas... Tá vendo esses desenhinhos? Ou seja, são as estrias do músculo. Existe também o músculo estriado da nossa musculatura, do nosso braço, que nos ajuda a fazer contração, para você jogar aquele jogo de futebol, para você andar, fazer as suas atividades, ou quem sabe até uma academia. Aqui é a musculatura do nosso braço, da nossa coxa, do nosso abdômen, são músculos estriados. E existem a musculatura lisa. A musculatura lisa, ela faz parte dos nossos órgãos, entendeu? E ela não apresenta essas estriações. É um músculo completamente liso, como vocês podem ver, não há estriações. Então, vamos dar seguimento aqui na nossa aula. Por exemplo, o músculo não estriado tem contração lenta e involuntária, isto é, o movimento por ele gerado ocorre independentemente da nossa vontade. Esses músculos são responsáveis, por exemplo, pela ereção dos pelos na pele, arrepio e pelos movimentos de órgãos como o esôfago, o estômago, o intestino, as veias e as artérias, ou seja, músculos associados ao movimento peristálticos e o fluxo de sangue no organismo. Esses músculos eles funcionam de forma independente, nós não precisamos pensar, olha músculo, funcione. Diferente do músculo estriado, por exemplo, do bíceps. O músculo do bíceps você pensa, olha, eu tenho que contrair a musculatura, e ela vai contrair. Diferentemente, você não precisa falar, esôfago, funcione, ele vai funcionar de forma automática. Então, o tecido muscular não estriado, ele funciona de forma inconsciente, ou seja, ele é sozinho. E os músculos, como eu havia falado, estriado esquelético, fixam-se aos ossos, geralmente por meio de cordões fibrosos, chamados tendões. Possuem contração vigorosa e voluntária, isto é, seus movimentos obedecem à nossa vontade. Exemplo, os músculos da perna, dos pés, dos braços, das mãos. Eu quero todo mundo aí mexendo a musculatura. Ergam as mãos e fechem as mãos. Percebe-se que sempre que você coloca vontade em algo, você executa. Isso é feito pelo cérebro. Ele envia um pulso elétrico diretamente para o músculo e o músculo, que é preso ao osso, é puxado por meio dos tendões, que são ligados ao osso. E então exerce a movimentação. É assim com os pés, com os braços, com as pernas. E esse é o músculo estriado esquelético. Esquelético porque ele é ligado ao osso. Ligado pelo quê? Por tendões. Nós temos também o músculo estriado cardíaco. É o miocárdio, os músculos do coração que promovem os batimentos cardíacos. Sua contração é vigorosa e involuntária. Porém, seja um músculo estriado, o coração ele funciona de forma involuntária. Por exemplo, não tem como você agora fechar os seus olhos e falar, coração, pare de bater. Ele não vai fazer isso. Não é algo que você tem como decidir. O coração ele vai bater porque ele age de forma involuntária. E o coração é um músculo, e sem ele nós não poderíamos sobreviver, porque ele bombeia o nosso sangue pelo corpo. Ele faz a troca também do sangue oxigenado pelo sangue que já está cheio de dióxido de carbono, que não nos serve para a oxigenação das células. Músculo estriado esquelético. No corpo humano, os músculos estriados esqueléticos são aqueles que apresentam maior distribuição. Sabemos que eles apresentam contração voluntária, ou seja, sob a regência da vontade do indivíduo, e são formados por fibras fusiformes, multinucleadas, dotadas de muitos núcleos. São eles os responsáveis pela locomoção e podem variar de forma e tamanho de acordo com a localização e função que desempenham. Pode ser pequenos, como os músculos da face, ou grandes, como os da região glúteo das nádegas. Ligam-se a esqueleto por meio de tendões, estruturas fibrosas e formadas por tecido conjuntivo denso. Os pontos onde ocorrem essas uniões são chamados de fixação musculares. Ou seja, são músculos que são fixados diretamente no osso por meio do tendão e que agem à nossa vontade. Ou seja, se você tem vontade de contrair aquele músculo, ele vai se contrair. E são músculos muito importantes. Por exemplo, o que é fixação muscular?
pontos onde os músculos se apresentam, se prendem aos ossos. Uma delas é a fixa chamada de origem, outra é móvel e denominada inserção. A inserção do músculo é o ponto onde ele se liga ao osso e o ponto onde ele se contrai. Este é o ponto de inserção. Como vimos, o tecido muscular possui em suas células estruturas responsáveis pelo movimento. Dentro da fibra muscular estão as miofibras, proteínas responsáveis pela contração muscular, a actina e a miosina. O músculo ele é constituído por água e proteína. Essa proteína ela é constituída pela actina e a miosina. A actina ela é uma fibra proteica mais fina que desliza sobre a miosina no momento da contração muscular. E a miosina é a fibra proteica mais espessa que a actina. Então, aqui nós podemos observar a miosina e a actina. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui a actina e aqui a miosina. Observe que a miosina ela é muito mais grossa do que a actina. E aqui a actina, a miosina fica entre e elas deslizam, ou seja, ela desliza sobre a miosina no momento da contração muscular. No momento que é contraída a musculatura, esse processo acontece. A contração muscular ela é resultante de um conjunto de eventos que culminam no deslizamento da actina sobre a miosina. Para que ocorra a contração muscular, além das necessidades das miofibrilas, o músculo precisa do cálcio e de uma molécula capaz de armazenar energia, chamada adenosina trifosfato. A adenosina trifosfato, sempre que você inicia um exercício físico, há o uso da adenosina trifosfática. Ou seja, ela se quebra, ela é armazenada em forma de energia química e ela se quebra e libera energia. Então, ela libera energia para execução do movimento. Então, quando você está fazendo lá um esporte, correndo, você consegue correr talvez por 5 minutos, mas você vai iniciando aquela corrida chega um momento que você já está cansado, desgastado, você não consegue mais correr, ou você pega um peso e levanta ele na academia e chega um momento que você não consegue mais contrair o músculo. Nesse momento, a quantidade de adenosina trifosfática ela chegou a um nível muito baixo, onde vai faltar energia para o músculo. É onde você não consegue mais e o músculo precisa da recuperação. Como você pode ver aqui, ó, o músculo contraído e o músculo não contraído. E aqui o processo, como acontece, o ATP, que é a adenosina trifosfática, em contato com cálcio, magnésio e outros minerais que levam o impulso elétrico do cérebro até a fibra muscular. E a gente viu lá que a miosina, aqui ó, a miosina e a actina agem na musculatura, nesse processo, para que haja a contração muscular. A fadiga muscular, como eu havia falado, no momento que você não consegue mais realizar a contração muscular, ela ocorre quando os músculos e o trabalho não recebem oxigênio suficiente para suprir a necessidade da fibra muscular. O músculo necessita de oxigênio para realizar a respiração aeróbica e assim produz energia. Com a falta desse gás, a fibra muscular passa a produzir energia por meio de processo de fermentação lática, que ocorre na ausência do oxigênio. Quando isso acontece, além de energia, produz-se ácido lático, que provoca dor e cansaço muscular. Após alguns dias, a sensação passa porque esse composto é eliminado. Então, no momento que você está lá, não consegue mais ou você não está oxigenando bem, o corpo vai tentar achar uma outra forma de produzir energia. Então, ele produz através da fermentação lática. E o ácido lático, ele causa dor na musculatura. A cãibra é o processo de ação do ácido lático. Porque esse ácido lático acaba com o tempo. O corpo ele produz substâncias que neutralizam o ácido lático para que ele chegue ao fim. Agora um ponto que tem muito relacionado ao nosso dia a dia, que está na ementa do livro, é falar um pouco sobre os anabolizantes. Os anabolizantes correspondem a um grupo de substâncias que promovem o anabolismo, ou seja, reações de construção no organismo, como o crescimento. Existem indicações específicas ao uso desse tipo de medicação, como a desnutrição, osteoporose, necessidade de indicação correta de um médico. Ou em qualquer tipo de medicamento, as pessoas não devem tomá-lo sem orientação de um médico,
pois é perigoso e irresponsável, e muitas pessoas, no entanto, ignoram essa advertência e consomem o anabolizante por conta própria. Isso porque essas substâncias agem nas células, acelerando atividades metabólicas. Então, as pessoas obtêm resultados superiores do que sem os anabolizantes. Mas o anabolizante ele é uma substância tóxica que pode causar problemas no organismo, como atacar o fígado ou o rim, porque ele é processado no fígado e também libera toxinas que acabam ferindo o fígado e o rim. O anabolizante também pode causar câncer, então é um problema de saúde pública. Muitas pessoas, por falta de ir até o médico, usam esse tipo de medicamento e acabam em hospital ou até num fim pior. Então, é algo muito importante estudar isso, principalmente quando a gente fala de sistema muscular. Agora, nos dias de hoje, a busca pelo corpo de músculos bem esculpidos tem sido cada vez mais o objetivo de muitos jovens, mas de fato, que fatores podem ajudar no ganho de massa muscular tão desejado? Os fatores são treinamento correto, a ingestão de eletrólitos, ou seja, beba bastante água, água de coco, coma bastante fruta, porque as frutas contêm sais que participam do processo lá de contração muscular, como cálcio, magnésio, sódio, entre outros minerais e outros íons, até mesmo potássio. A periodização do treinamento, ou seja, você treinar um dia, descansar a musculatura, porque assim como nós vimos que a musculatura ela age para nos ajudar, se você usar em excesso, pode ser que haja uma lesão, e essa lesão é algo sério, há lesões que precisam de acompanhamento médico e até mesmo cirurgia. Então faça uso também de macronutrientes, atenção aos micronutrientes também, as vitaminas, e também faça atividades aeróbicas, ou seja, corra, se exercite, haja de uma forma que isso vá ser benéfico para a sua saúde. Agora vamos realizar alguns exercícios do livro. Aqui na página 205, espero que todos estejam acompanhando. O exercício 1 diz assim: leia o texto. Com frio e medo, arrepiamos os pelos. Isso mesmo, com um comando do nosso cérebro, ocorre a contração de um pequeno músculo ligado ao pelo, o que deixa ereto. Com um frio, arrepiamos os pelos, tremendo músculos e batemos os dentes, pois o objetivo é reter calor. Com relação à contração muscular, responda: qual as miofibras estão envolvidas nesse processo? Como nós havíamos falado, as miofibras que estão envolvidas são a actina e a miosina, que elas participam no processo de contração muscular. B. Quais são os dois componentes químicos importantes além das miofibras para que ocorra a contração muscular? O ATP e os íons de cálcio. O ATP é aquela moléculazinha que eu falei especial que carrega a energia para que haja contração muscular. E o cálcio é aquele que transporta essa energia, entre outros minerais. 2. Mesmo que uma pessoa fique deitada e totalmente relaxada, há alguns músculos do corpo que continuam a se contrair várias vezes por minuto. Quais são esses músculos? Como nós tínhamos havido falado, existem músculos que não necessitam que a gente fique fazendo com que eles funcionem. Por exemplo, pensando, músculo funciona, contrai, eles agem de forma própria, a gente nem percebe, mas está acontecendo. Entre os músculos você tem os músculos que envolvidos na respiração, nos batimentos cardíacos. 3. O alimento passa do esôfago para o estômago, como resultado de uma onda peristáltica. Que tipo de musculatura é responsável pela peristalse, o sistema digestório? A musculatura lisa ou não estriada, que é aquela qual não necessita que a gente envie estímulo, ela faz por conta própria. 3. O alimento passa do esôfago para o estômago. Opa, a gente já fez essa. Agora, vou passar uma atividade para casa. Gente, é o seguinte. É muito importante que vocês façam as atividades e eu vou dizer por quê. Gente, a atividade ela corresponde a 70% da nota. Então é de grande importância que você me entregue a atividade. Que essa atividade ela computa nota para você e é muita nota. E outro ponto, quando você me entrega a atividade, eu entendo que você assistiu minha aula e compareceu a ela. Então você ganha presença. Então, à medida que você entrega suas atividades, eu vou computar a presença para você. Outra coisa, as provas vão chegar logo e
Estas provas correspondem a 30% da nota. Ela é baseada em 3 perguntas, que serão feitas de forma oral, numa chamada ao vivo. E caso você não consiga responder, você tem direito a mais 2, para que alcance a média. É bem tranquilo, galera. Mas agora falando um pouco sobre a atividade de casa. Eu quero que vocês escrevam para mim uma folha de papel em poucas linhas. Em poucas linhas, gente, não precisa escrever um texto, não se preocupe com a quantidade de linhas. Você escreve o tanto que for necessário para definir isso. Eu quero que você escreva o que você entende como ciência. O que é ciência para você? O que você aprendeu sobre ciência? Como você entende que é isso? Qual a importância da ciência para nós humanos? Então escreva em poucas linhas, me manda. Eu vou deixar aqui embaixo o meu WhatsApp e o meu e-mail. Entre em contato, é muito importante. Eu vou ficar muito feliz de saber que você viu minha aula. Eu espero que tenha gostado e até a próxima. Um beijão.